Graça e paz, irmãos, paz de Deus e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou procurar ser breve, irmãos. É um estudo, se eu for aprofundar muito, vai demorar muito, o vídeo vai ficar muito longo, então eu vou fazer o possível para não demorar muito. Que Deus abençoe a todos. Gostaria que os irmãos prestassem atenção, que aqui agora não é uma pregação, é um estudo, certo, irmãos? Eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia no capítulo 14, certo, irmãos? 14, versículo 23. Vamos lá. De Atos dos Apóstolos. 14, versículo 23. Nós vamos ler esse versículo aqui, irmãos. Vamos lá, atenção. Está aqui. E havendo-lhes ordenado anciães em cada igreja e tendo orado com Jesus, os recomendaram ao Senhor em quem havia crido. E eles, passando depois para Písida, chegaram a Panfilha. Somente até aqui, irmãos. Então, irmãos, Paulo, aqui nessa passagem, ele estava numa missão espiritual, aonde, irmãos, ele estava organizando a igreja. Igreja que eu quero dizer, irmão, não é uma igreja de pedra, porque não existia, eram casas, comunidades, e dentro dessas comunidades existiam pessoas que já haviam crido em Jesus Cristo, e às vezes se escolhia um lugar, uma casa que tivesse condições, para que ali se estabelecesse a reunião, que se chamaria igreja, se chamaria congregação, se chamaria assembleia. Isso não teria problema algum, porque isso é um título. A palavra congregação quer dizer reunião de pessoas. A palavra assembleia quer dizer também reunião de pessoas. A palavra igreja também quer dizer reunião de pessoas. Os irmãos têm que entender isso. Então não é que você vai na igreja. A igreja é você. Você vai na casa da oração. Porém, nós acostumamos chamar de igreja. Então ficou isso como igreja e tal. Mas não era assim no princípio, tá, irmãos? E você não vê nem o Senhor Jesus Cristo nos pergaminhos antigos falar igreja. Ele falava, sim, eles eram os discípulos do Nazareno, eles chamavam, seguidores do Messias, ou do Nazareno. E muitos falavam a seita do Nazareno, porque os judeus não criam. Bom, mas não vamos entrar em detalhes. Hoje tem muitos judeus que creem, graças a Deus, estão crendo. Mas a organização da igreja teve que ser feita, irmãos, porque começou a crescer. É logicamente que no princípio, Paulo e os seus companheiros que tinham essa obrigação, e os apóstolos, né? Eles começaram então, os 12 apóstolos, que já foram constituídos por Deus, eleitos por Deus. Alguns teólogos e alguns estudiosos da Bíblia dizem que eleição não seria a palavra muito concreta, porque eles dizem que tinha que pôr a mão do presbitério sobre a cabeça, para confirmar. Eu já digo, na minha opinião, humilde opinião, existia sim uma eleição, porque eu posso procurar isso e ver isso escrito na palavra de Deus. Eu não sei se aqui na King James diz assim, porém vamos olhar aqui na Bíblia King James, quando foi colocado Matias no lugar de Judas, ok? Vou procurar ser bem breve e para que os irmãos entendam, irmãos. Quando Matias ele estava junto com o Senhor, o que era necessário era ele ter seguido o Senhor junto com eles, porque eles tinham que, a pessoa que ia ocupar o lugar de Judas tinha que ter um conhecimento daquilo que aconteceu, certo, irmãos? Então, se nós olharmos o livro de Atos dos Apóstolos, nós já vamos encontrar sobre Matias, certo, irmãos? Capítulo... nós vamos achar aqui. Bom, está aqui. Eles... João Matias para Pedro. Bom, Atos dos Apóstolos. Aqui já diz. Para que tome parte, ou melhor,
E eles oraram e disseram: Tu, Senhor, que conhece os corações dos homens, mostra qual deles dois tem escolhido, e para que ele tome posse nesse ministério e apostolado, o qual Judas, por transgressão, caiu, para que ele pudesse ir para o seu próprio lugar. E eles tiraram a sorte. Agora, essa palavra tirar sorte, irmãos, ela parece assim que não encaixa bem. Então isso significava, eles elegeram, eles fizeram uma eleição ali entre eles. Não foi que o Senhor revelou, ali colocaram os dois e ali ficou. Então eu acredito na eleição, certo, irmãos? Embora outros teólogos e outros irmãos não creem assim, eu acredito na eleição e acredito que principalmente hoje, na época atual, deveria ser uma eleição. E depois da eleição, então, não se descartaria os outros para sempre? Diriam para ele, olha, vai abrir outras igrejas, outros lugares, e vocês ficam na espera que nós vamos chamá-los de novo quando tiver necessidade. Eu creio que assim não seria nada fora, e também a igreja teria o seu direito de escolha, e depois seria orado, certo, irmão? Seria orado com a imposição de mãos do ministério, ok? É o que me cabe no meu sentimento, é isso. Irmãos, agora, existiam diversos títulos que seriam a mesma coisa. Muitos falam que não, mas se nós formos olhar, irmão, no substantivo grego era colocado presbítero. Presbítero era considerado um homem velho em grego, certo, irmãos? Segundo o dicionário Strong, a palavra significa basicamente alguém de idade, certo, irmãos? Idade avançada, que também seria ancião. Essa palavra aparece várias vezes no Evangelho, referindo-se a líderes judeus. Só que os judeus usavam mais a palavra ancião e os gregos usavam mais a palavra presbítero, quer dizer a mesma coisa. Nós vamos encontrar duas personagens aqui, irmãos, que nós não lemos, não vamos achar na nossa Bíblia, porque foram contemporâneos do apóstolo dos apóstolos, que é Policarpo. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, para mim não é irmão. Eu não preciso ficar olhando isso, mas às vezes o nome das pessoas a gente tem que marcar, senão a gente não lembra, não é? Então ali nós vamos observar, irmãos, que existia dois contemporâneos, quer dizer, que depois que os apóstolos já estavam realmente, Deus tinha levado, ficou Policarpo e ficou Inácio, que também eram presbíteros, certo, irmãos? E eles continuaram dando fazendo aquilo que os apóstolos ordenaram para eles, certo, irmãos? Então eles, irmãos, tinham essa convicção de cumprir esse ministério. Mas nós vamos voltar lá atrás no apóstolo Paulo. Certo, irmãos? O apóstolo Paulo, ele, em cada lugar que ele passava, irmãos, e ele tinha lá uma igreja, né? Que tinha lá se encontrava uma referência no contexto de uma nova igreja, certo, irmãos? De um grupo de uma nova aliança, do Novo Testamento, aquele grupo que se reunia, cria em Jesus Cristo, irmãos, ali Paulo levantava presbíteros ou anciães. E não quer dizer que levantava um só, ele levantava vários, porque tinha que atender, irmãos, às vezes, uma comunidade muito grande. E não tinha igrejas de pedra. Mesmo porque os cristãos eram perseguidos, principalmente Roma perseguia muitos cristãos, irmãos. Certo? Tanto é que nessa época Paulo ainda não tinha sido degolado, né? Então vejamos que Paulo, irmãos, ele fez o que tinha que ser feito e colocou então, irmãos, esse título de presbítero que encontramos o predito, o nome deles também no Novo Testamento. Inclusive houve uma fome e houve um profeta chamado Acabo, que havia profetizado a fome. E essa fome foi salvo erro, em Jerusalém, enfim,
Deixa eu ver aqui o lugar onde que foi a fome para mim não errar. Aleluia. Ah, sim. Uma fome por todo o mundo romano. Então, irmãos, esses presbíteros também fizeram uma ajuda àqueles outros que estavam com fome, certo? Um atendimento. Então, irmãos, não é errado atender um servo de Deus que atende. Porém, hoje, irmãos, infelizmente, tem servos em determinadas igrejas que estão abusando dos irmãos e usando seus púlpitos como balcão de negócios, totalmente fora do assunto do presbitério apostólico, estão totalmente fora da doutrina apostólica, usando seus ministérios como um objeto ou como uma atração para vender produtos, para fazer negócios, para conseguir dinheiro. Isso não faz parte do verdadeiro evangelho. Eles não faziam isso. Eles eram ajudados, muitas das vezes, mas espontaneamente. Ok, irmãos? Não acho errado que um apóstolo fosse ajudado e recebendo salário, mesmo porque Paulo teve uma época que ele recebeu salário, ele mesmo disse. Mas ele depois, e ele trabalhava, fazia tendas, mas me desculpem, ele não podia ficar o dia inteiro trabalhando, ele viajou mais do que ele trabalhou. Como é que ele viajava? Ele ia de a pé, ele não pegava navio, ele não comia. Irmãos, pensem bem nisso e meditem. Mas infelizmente, irmão, pela incompetência dos homens hoje, eles têm a mente totalmente desvariada, totalmente, eu não sei se é assim que fala, não estou generalizando, mas existem homens cruéis, obreiros amantes de si mesmo, que antes de pensar na igreja, ele pensa nele próprio. Ele primeiro lembra da casa dele, da família dele, dos filhos dele, até mesmo para fazer uma apresentação que deveria ser feita por eleição, ele já mudou para revelação. Muitos. Alguns, em algumas igrejas, ainda há pessoas que agem com uma certa honestidade. Aqueles que são mais capacitados, que têm conhecimento no Evangelho. Porém, existem também em todas as igrejas evangélicas, quase todas, não vou generalizar, o nepotismo. E principalmente em igrejas neopentecostalistas, e inclusive em igrejas que se dizem tradicionais, mas que não cumprem conforme a tradição apostólica, fazendo com que seus filhos, seus parentes, seus amigos e seus companheiros vão para o ministério, deixando então a igreja do lado de fora. Isso eu gostaria de explicar para os irmãos. Essa tese, essa teoria de que tem que orar com as mãos do presbitério, deveria e deve ser, mas deveria ser elegido pela igreja. Porque se houvesse algum erro, não seria o presbitério o culpado, foi a própria igreja que escolheu. Então agora ela tem que suportar, e é lógico que aquele que está no presbitério deve sim acompanhar e dar àquele que está na posição, na liderança, o respaldo para que ele não venha destruir a lavoura de Deus. Sim, irmãos. Como que se alguém tornava presbítero no começo? Bom, a próxima referência dentro da igreja cristã nos dá alguns detalhes. Se encontra em 14, como eu acabei de falar aqui, de Atos 23, que diz que Paulo e Barnabé eles constituíram presbíteros em cada igreja. E tendo orado e jejuado, eles oraram e jejuaram e separaram alguns irmãos que Deus trouxe em frente. E ali, irmãos, então foi apresentado à igreja, né? E eles então, depois de eles terem feito tudo isso, enfim, a diferença, existe uma diferença entre várias traduções, né? Porque no texto que temos o uso de uma expressão grega que pode ser traduzida como depois de terem levantado. Quer dizer,
é uma tradução grega, certo, irmãos? E seria a tradução mais original. Mas existem outras Bíblias que não têm essa tradução. Discorrem para outra tradução. Eu fico mais com a tradução grega. Eles deveriam ser levantados, depois imposto as mãos sobre eles e orados. Mas alguns entendem que isso significa que esses presbíteros anciãos haviam sido eleitos por meio de votos e de mão levantada. Quer dizer, não era assim. Seria o correto eleger e depois ordenar, certo, irmãos? A igreja teria participação, no meu contexto da história e do estudo que eu fiz aqui, certo, irmãos? Certo que eu não estou acompanhando aqui tudo, tá? Estou reduzindo tudo, certo, irmãos? Então, há vários comentários bíblicos, dicionários bíblicos que falam a respeito disso. Porém, eu fico mais, irmãos, dentro daquilo que eu compreendo. Porque na obra das Antiguidades Judaicas de Flávio Joséfo, que foi um historiador da época, irmão, no livro 6, capítulo 4 e 13, o Loeb 6, versículo 65, que é 6, 3, 12, como está escrito em grego koine, é difícil, irmão, né? Joséfo, isso aí não foi na Bíblia, isso aí foi Joséfo, ele era historiador, ele estava escrevendo sobre a igreja também. Joséfo usa a mesma palavra para falar da unção de Saul como rei de Israel. Que conclusão chegamos? Os presbíteros eram escolhidos pelos apóstolos, homens de confiança. Bem, eles eram escolhidos, aqui está dizendo, essa é uma conclusão que eles chegaram, os historiadores, ou os homens, os teólogos. Porém, a minha conclusão, eu tenho outra conclusão. A minha conclusão é que eles punham aqueles... você não vai encontrar relato bíblico no primeiro século que surgiria membros da igreja que escolhiam seus próprios presbíteros. Não, mas não tem mesmo. Só que tem uma coisa, era orado. Quer dizer, eles poderiam votar. Eu poderia gostar de um, outro gostar de outro. E quem ganhava a eleição era que ia ser orado. E aí Deus trabalhava naquilo. É o que eu penso. A igreja, por certo, não tinha uma pessoa só. Não, eu quero aquele ali, pronto. Não, deveria ter mais. Senão não seria votado. Certo, irmãos? Isso daí é algo que eu penso. Porque essa coisa de orar que Deus revelou, isso daí, irmãos, está causando destruição, divisão, e muitas pessoas estão sofrendo, porque você vê, uma pessoa comete um pecado, se ele é parente de um irmão que é presbítero, ancião, ele pode ser perdoado. Se ele não é, ele não encontra perdão. Ora, isso não é um nepotismo? Isso não é uma coisa errada? Então vejamos, cada época deve ser analisada de acordo à época. O Espírito de Deus, ele trabalha de uma forma multiforme. Ele sabe muito bem como ele faz. O mundo acabou com água, agora vai acabar com fogo. Então nós não podemos dizer que logicamente é obrigado a ser assim, não determinar ao Espírito Santo aquilo que ele deve de fazer. Eu sou mais a favor da votação e depois da oração, certo, irmãos? Então, irmãos, como presbítero e ancião, como nós deveríamos ser? Então está lá em Tito, primeiro capítulo, versículo 5 e 9. Paulo designou Tito para que ele pudesse designar presbíteros na cidade de Creta. As instruções dadas para ele foram bem claras. O presbitério deve estar livre de rebeldia. Quer dizer, não pode ser rebelde. E outra coisa, não é só rebelde contra os outros presbíteros. Isso não. Ele não pode ser rebelde contra o povo. E isso existe hoje. A pessoa fala assim, bom, agora eu sou presbítero, agora aqui presbítero e ancião é a mesma coisa, certo, irmãos? Agora eu sou ancião, então eu tenho raiva daquela família lá, agora ele me paga, porque agora aqui quem manda sou eu. Isso está errado. Está fora. Então, irmãos, veja
como é que está a diferença do presbitério anteriormente e do presbitério agora, certo, irmãos? Os presbíteros eles estavam sendo escolhidos por Deus através dos apóstolos, que eram homens de confiança dos apóstolos. Então, nós procuramos entender que uma pessoa de confiança de um apóstolo deveria ser realmente respeitada, porque um apóstolo não ia colocar qualquer um, não é, irmãos? Não podemos afirmar, pelas indicações bíblicas nas cartas de Inácio e Policarpo, que são contemporâneos depois de Paulo, que provavelmente antes de ser um presbítero cristão, ser um presbítero ou cristão era um diácono. Não dá para a gente dizer isso. Isso daí dá para fazer um estudo futuramente, isso eu não posso dizer. Tem pessoas que já dizem que o presbítero também agia como diácono. Não, eu não creio assim. O presbítero deveria atender às necessidades da igreja, deveria ser esposo de uma só mulher, não é? Deveria também dar instruções, estar livre de contendas com os próprios irmãos, não ter. Eu não estou lendo aqui, estou falando pela minha comunhão agora pelo Espírito Santo. Irmãos, deveria ter cuidado com as ovelhas, respeito, não ter domínio sobre o rebanho, achando só porque agora é presbítero, é ancião, deve mandar na igreja, desmandar, ensinar com amor, repreender também com amor e encorajar por meio de ensinamentos. Encorajar. Não é colocar pedra de tropeço, mas encorajar. Então, assim, o ensinamento seria sadio. E como repreender os que contradizem? Repreender com a mansidão, com amor, com cuidado, com zelo. Certo, irmãos? Era a forma mais correta e não condenatória, não como um cidadão, um ditador, certo, irmãos? Então essa era uma função que, aparentemente, irmãos, na fase inicial do primeiro século, os presbíteros eram líderes ou faziam parte de um conselho, de um colegiado de igrejas locais. Não existia uma igreja central que mandava em tudo, não era assim. Tanto é que as igrejas eram igrejas locais. E cada local tinha uma certa diferença, uma certa cultura que deveria ser tratado também segundo a guia de Deus para não entrar em choque cultural, mas que o evangelho fosse pregado na sua essência. Certo, irmãos? Podemos dizer que se assim fosse, não haveria tanta confusão como há hoje. Eu não posso querer agir aqui no Ocidente como se age no Oriente Médio. Eu estaria cometendo totalmente uma tragédia, irmãos. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas eu não posso exigir que os irmãos do Oriente Médio, que muitas das vezes estão acostumados a usar aquelas roupas que eles usar terno e gravata. Existem pessoas lá que usam terno e gravata. E existem irmãos que acham que se não tiver de terno e gravata, não pode nem atender culto. Aonde que está escrito isso? Você sabe da onde surgiu o terno e a gravata? Você sabe por que existe a gravata? Eu vou te dar uma explicação só sobre a gravata. A gravata, irmãos, antigamente os homens usavam camisas com botões grandes, até brilhantes. E aquilo começou a causar, a inventar a gravata borboleta. Mas ficou uma coisa assim meia fora. Então na Europa, eu não sei o nome, não me lembro o nome dele agora, resolveu criar uma gravata que cobrisse os botões para não chamar muita atenção. Então esse negócio de gravata, irmão, isso é coisa europeia, não tem nada a ver com Jesus Cristo. E tem igrejas que exigem que se você vai pregar tem que estar de paletó e gravata. E tem pessoas que falam assim, mas quando eu vou no juízo eu tenho que ir de paletó e gravata. Aqui, no Ocidente, mas se você for lá no Oriente Médio, você não precisa ir de paletó e gravata. Para começar, nem o juiz às vezes lá não vai usar paletó e gravata. Entendeu?
Por quê? Porque às vezes é o costume, eles usam outras roupas. Mas a paletó e gravata virou moda internacional, então às vezes eles usam, certo? Mas isso não é motivo de impedir uma pessoa de pregar a palavra porque ele não está de paletó e gravata. Isso daí é um costume que surgiu muito depois de Cristo, irmão. Não tem nada a ver com doutrina. Irmãos, tem igrejas que pregam mesmo. Se não tiver de paletó e gravata, não pode fazer nada na igreja. Tem que estar de paletó e gravata. A gente acostuma, estamos no Ocidente, mas não tem nada a ver paletó e gravata com Jesus Cristo, irmão. O Senhor Jesus Cristo não vai aparecer em nuvem de glória de paletó e gravata. Ele nunca usou paletó e gravata. Nenhum apóstolo pregou com paletó e gravata. Nem o apóstolo Paulo. Então isso é um costume. Costume. Certo, irmãos? Então temos que ter cuidado para nós não... É bom, você é bonito, você acha bonito? Pode ir. Eu não estou dizendo que não... Eu gosto também, eu também vou. Só que assim, isso não é uma doutrina. Se você falar que isso é doutrina, você está errando, ensinando uma coisa que não está no Evangelho. Doutrina não é costume, costume não é doutrina. Entenda isso. Se na sua igreja tem o costume de todos os irmãos que forem pregar usar paletó e gravata, então a gente respeita. Mas tem igrejas que a pessoa vai e prega de camisa. E o que que tem? O que ele não pode é mostrar o corpo, ou ficar seminu. As irmãs também não podem mostrar o corpo, certo, irmãos? Temos que ter cuidado sobre isso, irmão. Porque o presbítero também não pode ser obstinado, não pode ser avarento, certo, irmãos? Tem muitos aí hoje que são avarentos, eles só pensam em dinheiro, pedir coleta e dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e dinheiro. Tem pessoas de canais da internet que fazem canais, mas não é porque tem amor a Jesus Cristo, é porque querem ganhar dinheiro. Eu não discordo, você tem que ter o teu dinheirinho. Se você quer colocar anúncio, pode colocar. É honesto, é um trabalho honesto. Você pode colocar Pix, pode colocar o que você quiser. Mas, irmão, presta uma atenção uma coisa. Você está sendo sincero, mas tem pessoas que não são. Tem pessoas que falam assim, ó, nós vamos atender os necessitados, vamos atender... E não atende coisa nenhuma, irmão. Entendeu? Agora, se você falar assim, olha, eu preciso mesmo, estou passando por uma dificuldade, então vocês me ajudam aí. É muito diferente, certo, irmão? Nós que estamos na frente, temos que ser cuidadosos. Agora, quando um presbítero, ele também não está sujeito a errar, isso não está escrito aqui nada, viu, irmãos? Um presbítero não pode escorregar, um presbítero não pode cometer um ato até que não seja bom? Pode. Qual a diferença dele e daquele que está sentado? É que ele tem mais responsabilidade, então ele tem que ser punido. Mas essa punição não quer dizer que ele vai para o inferno, não quer dizer que ele não tem mais direito da vida eterna. Ele pode ser punido, pode ficar até meses numa disciplina e acompanhado pelos seus companheiros que o amam para que ele não cometa mais aquilo. Certo? Agora, o que acontece? Presbíteros, quer dizer, anciães, cometem, e entre eles mesmo lá se apagam os seus problemas, e quando pega uma pessoa do banco, ou uma pessoa pobre, materialmente falando, ele executa aquela pessoa sem piedade. Vocês acham que isso está certo? Isso não está certo. Você está se assenhorando, certo? Do rebanho do Senhor. Outros usam o ministério. Irmão, eu tenho aqui um estudo completo. Eu não estou acompanhando ele. Estou falando com as minhas palavras. Outros presbíteros usam anciães, tá? Usam o púlpito das suas igrejas como se fosse um balcão de negócios. Ele não visita ninguém, mas quando ele já vai para vender alguma coisa. É errado? Não, se ele visitasse constantemente, se ele fosse uma pessoa de visita, eu vou lá visitar o irmão, vou lá visitar a irmã, ele está lá visitando. Aí um dia ele chega lá, irmão, hoje eu vim fazer uma visita, mas é diferente. Eu acredito que as pessoas iam enxergar isso de uma outra forma. Certo? Agora acontece que a pessoa nunca vai, quando vai só vai para vender, irmão. Você acha que isso está certo? Eu já vendi roupas na casa de irmãos, mas eu visitei tanto aqueles irmãos antes de vender coisa para eles, não com intenção de vender. Eu visitava por quê?
Porque eu amava, eu orava, ia lá orar pelo enfermo, ia lá sair da minha cidade, às vezes nem dinheiro não tinha, ia fazer a visita, mas eu também tinha que trabalhar. E não ia vender só para irmão, eu vendia para qualquer um, para qualquer casa. Qualquer pessoa, sendo crente, não sendo crente, entendeu, irmãos? A gente tem que saber raciocinar as coisas, mas não, tem irmão que nunca vai na sua casa. E quando ele te liga, eu estou indo aí, tá? Você fica até surpreso, o irmão vai vir aqui, ai, o que será? Chega lá é para te vender um colchão. E às vezes você não quer comprar. Aí chega lá, arranca o colchão da sua cama, tá? E quando você, mas não quer, arranca, não, mas vai dar, você não desce. Irmão, faz a pessoa comprar na marra. Quando a pessoa vê, já está com a dívida e depois tem outra. Eu conheço casos que a pessoa não conseguiu pagar. E sabe o que fizeram? Tiraram o carro da pessoa, fizeram a pessoa vender propriedade, não aceitaram o produto de volta. Isso é uma forma de um presbítero se comportar? Pelo menos, irmão, não dá nem para ler o que está escrito aqui, porque se eu for ler, vai ser condenatório. Isso aqui é uma sentença condenatória para todos eles. Então, eu estou sendo bem razoável aqui, entendeu, irmãos? A função de cada um que tem o ministério é ocupar-se primeiramente com as almas. É claro que você pode, o irmão só vive em prol da igreja, só vive em prol da sua comunidade. Ora, irmãos, por que não ele ser ajudado? Você percebe que ele vive em prol da comunidade mesmo? Você percebe que ele... Eu conheço irmãos, e não são de uma determinada igreja aí, que não tem nada a ver com aquela que eu fui, que eu era. Se você chegar lá 8 horas da manhã, ele já está lá, no escritório dele. Se tiver um funeral e alguém ligar lá, ele já está lá para atender o funeral. Se tiver uma unção, qualquer hora, ele está lá. Ele tem o dia que ele está lá o dia inteiro. Então, mas como é que esse homem vive? Ele tem que ser ajudado, porque se ele não for ajudado, irmãos, ele não vai conseguir. Entendeu? É uma coisa totalmente diferente. Agora tem aqueles que falam que nós não cobramos dízimo, nós não fazemos isso, mas você vai ver onde é que está a pessoa. Não está. Chama para ungir, não está aí. Onde é que está? Está lá não sei aonde. O que foi fazer? Foi vender colchão, foi vender não sei o que. Aí tá lá vendendo na casa dos irmãos ricos. E o que acontece? Deixa o irmão numa situação lá desagradável. O irmão às vezes compra sem querer comprar. No fim das contas, irmão, sabe o que acontece? A pessoa entra em dívida, quando vai voltar, diz, irmão, não quero mais, não pode devolver, então você tem um carro aí, quanto é que vale esse carro? Então eu vou levar o teu carro. Eu já vi coisas assim, irmão. Certos presbíteros, que eu não vou citar o nome, certos anciães. Não pode. Isso daí, irmãos, nós temos que ter dentro de nós esse conselho. Nós podemos aconselhar as pessoas que pecaram, que acham que não tem mais jeito. Nós podemos encaminhá-los para uma solução. Nós nunca vamos chegar em ninguém para condenar. Nós temos que chegar para tentar tirar aquela pessoa do abismo. Agora, se não tiver jeito, pelo menos a gente fez a nossa parte. É o que eu penso. Eu nem vou ler tudo que está aqui, porque pelo que eu percebi aqui dentro desse texto de estudo, aqui existem muitas teologias de pessoas que vieram muito depois dos apóstolos. Então, se eu for entrar aqui, eu posso fugir daquilo que está aqui na Bíblia. Tem coisas, irmão, que nós temos que ter a luz de Deus. Entendeu, irmão? Agora, nós podemos dizer aqui, irmãos, que de uma forma, isso aqui eu posso falar, de uma forma ou de outra forma, nós vamos encontrar que esses presbíteros, eles vão ser supervisores, mas tem que ser amáveis, não podem dominar, e tem que seguir o exemplo pastoral principal de Jesus Cristo. Aí que está, e muitos não fazem isso, né? Então, irmãos, se nós não fizermos como o Senhor Jesus Cristo falou, esse título simplesmente é um título que não vale nada, ok? Porque não adianta você falar, eu vi casos, irmãos, que irmãos foram colocados, eu não digo em outras denominações, mas vou dizer daquela que eu pertenci, pessoas foram colocadas
mataram bois, fizeram festas, como se fosse um casamento, irmãos. E depois, para ajudar um pobre, não tem dinheiro. Aí começa a viajar para lá e para cá e gastar o dinheiro e coleta, porque tem que ir em missão. E eu vou dizer uma coisa, será que não tem ancião, não tem nenhum presbítero lá que possa resolver o problema? Tem que ser daquele lugar, só ele que tem sabedoria? Isso é totalmente errado, irmãos. Porque Paulo era Paulo, você não quer ser um Paulo, você não é Paulo. Hoje existem meios de comunicações para se instruir a pessoa, existem igrejas que fazem culto online, existem reuniões que podem ser feitas através do Zoom, através do computador. Mas não, irmãos, eles fazem questão de pegar o dinheiro e ainda muitas das vezes ficarem em um dos melhores hotéis, gastando, esbanjando o dinheiro que não é deles. E aí você vai procurar saber, como eu já estive em lugar assim, estive numa igreja, aonde, irmãos, eu não vou dizer o nome para não desmoralizar, a igreja parecia um castelo, uma coisa mais linda mesmo, era linda mesmo. Tinha elevador, bancos estofados, piso, irmão, cerâmica. Você chegava a olhar, parecia assim que você via você no piso, irmão. Dentro de uma comunidade super humilde. Eu estou aqui dizendo de uma favela humilde. As pessoas dignas, porque uma pessoa que mora numa favela não quer dizer que ela é má. No meio de pessoas milionárias existem pessoas que são mafiosos. E assim também em todo lugar, no meio de uma favela, existem pessoas honestas, trabalhadoras, que não tiveram outra oportunidade de residir por causa das condições financeiras e foram morar ali. São pessoas simples, que trabalham de dia, vou dizer assim, para comer à noite. Não é uma discriminação que eu estou falando. Discriminação é construir um tipo de uma igreja daquela num lugar desse. Que os irmãos lá não merecem. Irmãos, ao invés de fazer aquilo ali, faz uma coisa mais humilde. Ele gastou quantos milhões? Pega aqueles milhões todos lá que foi gasto, faz uma coisa, um galpão grande que cabe todo mundo, um banheiro direitinho, limpinho, tudo ajeitadinho, arrumadinho. E o resto que sobra, visita aquela comunidade lá, enche 2, 3 caminhões de cesta básica e vai distribuir para o povo. Você vai ver só como vale mais a pena. Não, você quer construir castelo, porque o castelo para você é empreendimento. O castelo para você é lucro. O castelo para você, ele vai servir depois para você fazer negócio. Porque você sabe que a sua igreja e que as igrejas vão ficar vazias, infelizmente. E sobrarão só aqueles presbíteros que vão atender nas casas. Isso é inevitável, irmãos. É inevitável, a não ser que você já fez o pacto com o anticristo, aí a sua fica aberta, que não tem problema. Mas se você não fez, você se prepara que eu gostaria que esse meu sentimento estivesse errado. Eu estou profetizando, quero deixar bem claro, eu não estou profetizando para que ninguém venha dizer que eu estou querendo profetizar. Mas dentro do meu âmago, da minha vida espiritual, dá uma impressão que pelos acontecimentos que nós estamos ocorrendo nessa terra, que o anticristo já deve estar por aí. Tomara que não, irmãos. Mas se ele estiver, olha, falam muito de uma agenda 2030. Eu gostaria que isso não acontecesse, que essa nova ordem mundial esperasse mais não sei quantos anos para... Entendeu? Eu não estou profetizando nada. Eu estou colocando um sentimento particular meu, para que ninguém venha dizer que eu profetizei. Certo, irmão? Porque tem que ter muito cuidado nisso daí, porque muitos falam tantas coisas na internet e não acontece, e ficam taxados como falso profeta. Aqui eu só vim explicar para vocês que o presbítero deve ter responsabilidade. E aí tem outros aí que eu fiquei sabendo, ai, como é gostoso ser ancião, é muito bom ser ancião, é muito gostoso. Esse irmão não sabe que é ser ancião, nunca foi. Quer dizer, nunca foi mesmo. Porque quando ele chegar, irmão, ir numa missão, que alguém apontar uma metralhadora na cabeça dele, eu quero ver se ele fala isso. Talvez ele não vá, né? Porque quando ele entrar num presídio de segurança máxima, ele for batizar alguém,
que é de segurança máxima e tiver um segurança com uma escopeta apontada para dentro do tanque e você estiver lá junto, e o prisioneiro estiver acorrentado, algemado, que às vezes tem que pedir para tirar a algema dele para ele fazer assim com a mão. Ó. Mas só que se ele fazer um motim ali, ele vai levar um tiro. E você junto no tanque com ele, correndo o risco de pegar uma tuberculose ou qualquer outra coisa, aí você vai ver como é gostoso. Irmão, ser ancião não é brincadeira não, irmão. Ser pastor de uma igreja não é brincadeira não, é responsabilidade. É responsabilidade. E se nós erramos, qualquer tipo de erro, temos que nos humilhar sim. E muito. E respeitar o povo. Considerar o povo maior do que nós. Sabe por quê? Porque nós estamos ali para servir. Você só é o garçom. Você respeita o garçom, não respeita? Claro que eu respeito. Então, respeita o presbítero. Ele é garçom. Ele vai ser só o garçom. E ele tem que te considerar como cliente. Então ele tem que levar a comida limpinha, ele tem que saber entregar a comida, tem que prestar atenção no menu, entendeu? Se não for assim, irmão, não vai para frente, divide tudo, fica vazio, chamar de porca que voltou pro despojador da lama, que servente é esse aí? Que obreiro é esse aí que está falando isso aí, irmão? Isso aí é de Deus? Isso aí não é repreensão, isso daí é uma agressão psicológica contra a pessoa que às vezes nem está indo na igreja por nenhum motivo, só porque está doente e ninguém foi visitar. Eu sou testemunha disso. Eu estive em cidades aqui em países aqui na Itália mesmo, que eu fui na Itália e ninguém visitava uma senhorinha lá de idade. Não vou dizer que ninguém, tinha um ancião, um irmão, que é o irmão Lúcio, esposa, visitava. O resto ninguém visitava nada. E a velhinha estava lá na cama. E ela ainda passou mal quando nós chegamos e Deus me deu de ungir e graças a Deus ela ficou melhor. Irmãos, tenhamos cuidado. Você só quer ser ancião para ficar viajando para cima e para baixo e comprando isso, comprando aquilo, gastando dinheiro e fazendo um monte de coisa, você não é ancião. Infelizmente, você para mim não é ancião. Você para mim apenas é um falso presbítero. Um falso obreiro que não entendeu nada. Dá tempo ainda de converter. Você sabia que dá para converter a mentira numa verdade? É só você confessar a mentira e falar, olha, é verdade. É só você dobrar o joelho sozinho na tua casa e falar assim, a partir de hoje eu vou mudar. Eu quero fazer só aquilo que é certo. Pronto. E começa. Todo mundo vai notar. O dinheiro que você gastava vai diminuir, porque você não vai gastar mais em coisa para você. Você vai gastar só para aquilo que é necessário. Certo? E você vai ser bem-aventurado. Eu não quero magoar ninguém, nem todos são iguais, certo? Mas fica esse ensinamento. Ser um bom ministro de Cristo é ser um homem que segue Jesus Cristo através dos seus passos. Nunca seremos iguais, mas vamos procurar nos esforçar, pelo menos para estar debaixo da sombra. Já é o suficiente. Deus abençoe a todos e fique com Deus.